Olá pessoal, tudo bom? Professor Dutra Júnior aqui, seu professor de informática da plataforma TFS Cursos. E agora mais uma dica do programa Excel, né? As funções do Excel são funções difíceis e que caem bastante em concurso. A função de hoje, da dica de hoje, é a função se. Então, eu deixei pronto aqui uma planilhazinha, e aí a gente vai aprender como é que funciona a função se, né? Inicialmente, tendo problema, é uma planilha de vendas, tá? Foi colocado aí 3 colunas de vendas. Vamos imaginar que aqui seria a venda de um mês. A venda um seria a venda do dia 1º ao dia 10. A venda 2 seria a venda do dia 11 ao dia 20. E a venda 3 seria a venda do dia 21 ao dia 30. Na coluna D, foi colocado a soma das vendas. Então, aqui, para a gente entender a função se, eu criei uma coluna chamada comissão, tá? Então, para mim calcular a comissão dos meus vendedores, existem dois critérios, tá? São duas condições. Primeiro, se a soma das vendas for menor ou igual a 5.000, o meu vendedor terá uma comissão de 10%. O segundo critério seria se a soma das vendas for maior que 5.000, o meu vendedor terá uma comissão de 15%. Inicialmente, eu deixei aqui propositalmente para vocês entenderem que aqui a nossa planilha, os números ainda não estão como valores monetários. E aí, eu selecionei aqui a planilha toda, onde tem os números, e aí a gente vai clicar nesse botãozinho bem aqui que tem os 3 zeros, tá? O nome desse botão é o separador de milhar. Qual é a função desse botão no Excel? Ele vai formatar o número para separar o milhar da centena com o ponto, colocar a vírgula e as duas casas decimais. Eu vou clicar nesse botão e aí a minha planilha ficou com esta aparência aqui, ok? Então não esqueça, o nome do botão é esses 3 zerozinhos aqui, é o separador de milhar. Então vamos entender a sintaxe da função se. A função se, você coloca o igual, né? Toda vez que a gente coloca a função igual, coloca o nome da função se, abre o parênteses. Depois do parênteses, nós vamos fazer um teste lógico. Em seguida, você vai colocar o ponto e vírgula. E depois você vai colocar o que vai acontecer se esse teste for verdadeiro. Em seguida, você vai colocar o ponto e vírgula e dizer o que vai acontecer se esse teste for falso. Então, essa seria a sintaxe da função soma-se. Você vai colocar a função se, vai abrir um parênteses, vai testar, e aí você vai colocar o ponto e vírgula, e em seguida você vai colocar o que acontece se esse teste for verdadeiro. Novamente, você vai colocar o ponto e vírgula, e por último, colocar o que acontece se o teste for falso. Rapidinho para você entender. Vamos imaginar que numa célula nós pudéssemos colocar o nome de duas cores, ou verde ou amarelo. Vamos lá, a gente foi e testou se era verde. Não era verde. A gente precisa testar se é amarelo? Não. Por quê? Porque se não é verde, significa que a pessoa escreveu amarelo, certo? Então, nós tínhamos quantas condições? Duas. Fizemos quantos testes? Um só. Por exemplo, se na mesma célula agora a gente pudesse colocar o nome de 3 cores, verde, amarelo ou azul, nós vamos lá e testamos se era verde. Não era verde. A gente ainda precisa testar? Agora precisa, porque ainda pode ser amarelo ou azul. E aí a gente foi e fez o segundo teste. Testou se era amarelo. Não era amarelo. A gente ainda precisa testar agora? Não, porque se não é verde e não é amarelo, é porque a pessoa escreveu o quê? Azul. Então é assim que funciona o se. Você sempre tem que deixar um argumento caso o teste seja falso. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, são duas condições: a soma das vendas ser menor ou igual a 5.000 e a soma das vendas ser maior que 5. O que é que a gente vai fazer? A gente vai testar as duas condições? Não, a gente só testa uma das duas e a segunda fica caso o teste seja falso. Então, vamos colocando aqui a fórmula igual a se, abre o parênteses, né? Vamos testar. O que que a gente vai colocar? Vai clicar aqui em T1,
D2, desculpe, que é onde tem a soma das vendas. Só lembrando que eu estou colocando aqui embaixo, mas essa função era para ser colocada bem aqui em comissão. Estou colocando aqui com uma fonte maior para você entender. Se a soma das vendas for o quê? Menor ou igual a quanto? A 5.000. Este é o teste. Ponto e vírgula. O que vai acontecer se esse teste for verdadeiro? Eu vou pegar a soma das vendas e multiplicar por quanto? Por 10%. Eu posso colocar tanto 10 e o símbolo de porcentagem, quanto se eu for usar o número decimal, eu multiplico por 0,1. Porque nas outras dicas que eu dei, a gente aprendeu que o 1 equivale a 100%. Então, se é 10%, a gente multiplica por 0,1. Se fosse 50%, a gente multiplicava por 0,5. Então, ou eu posso colocar desta forma, ou eu posso colocar da forma padrão, que é colocar o percentual e o valor de percentual. Muito bem, coloquei aqui. Se D2 for menor ou igual a 5.000, ponto e vírgula. O que vai acontecer se esse teste for verdadeiro? Vou pegar D2, que é a soma das vendas, e multiplicar por 10%. Falta agora eu colocar o que vai acontecer se o teste for falso. Eu não preciso testar se D2 é maior que 5.000. Por quê? Porque se D2 não é nem menor nem igual a 5, significa automaticamente que ele é maior. Então, você já imediatamente coloca o que vai acontecer caso o teste seja falso. Então, novamente, a gente clica na célula D2 e aí a gente vai multiplicar por 15%. Só lembrando, eu poderia colocar 15% ou 0,15, ok? Agora eu vou finalizar a fórmula com o parênteses. Então, olha só, 430. Vou até colocar aqui, clicar no botão lá do separador de milhar para ficar do jeito que eu expliquei. Então, vamos ver o que o programa fez. Ó. Se D2 for menor ou igual a 5.000, pegue D2, que é a soma das vendas, e multiplique por 10%. Se não for, pegue a soma das vendas e multiplique por 15%. Vamos lá e vamos interpretar. O que tem aqui dentro de D2? 4.300. 4.300 faz o teste ser verdadeiro ou falso? Faz o teste ser verdadeiro. Se o teste é verdadeiro, ele vai multiplicar por 10% ou por 15%? Por 10%. 10% de 4.300 é 430. Ok? Então, um exemplo aqui já dentro da fórmula, bem aqui, onde tem 5.300. Só para a gente finalizar nossa dica. Igual, vamos lá, galera, me ajuda. Se, abriu parênteses, se quem? Agora vai ser D4. Se D4 for o quê? Qual vai ser o critério? Ser menor ou igual a quanto? A 5.000. Ponto e vírgula. O que vai acontecer se esse teste for verdadeiro? Vou pegar D4 e multiplicar por quanto? Vou colocar agora daquele outro jeito, por 0,1. Ponto e vírgula. E se esse teste for falso? Eu vou pegar D4 e multiplicar por quanto, pessoal? Por 0,15. Antes de eu apertar a tecla Enter, vamos fazer o teste. Em D4 tem quanto? 5.300. 5.300 faz o teste ser verdadeiro ou falso? Muito bem, falso. Se ele é falso, ele vai multiplicar por 10% ou por 15%? Por 15%. Quanto é 15% de 5.300? 795. Ok? Ficou claro aí para vocês? Vou mover essa fórmula para cá, para cima. Certo? E aí está a dica da função sim. Pessoal, somos da plataforma TFS Cursos. Bora gabaritar!